Ela. E aí? Cá estamos. Cadê essa bolinha? Desculpa aí, gente. Peraí que eu tô meio enrolado. Pronto. Nobody knows. Ufa! Bora, bora, bora. Que frio! Eu tô sentindo. Frio de la muerte? Aparelho psíquico, continuação. Bora. Olha que bagunça. Pois bem, material em mões. Vamos nessa. Para a 17ª leitura. Pra começar assim. Vai fazer papel de. Não, vem cá. Fazer papel de atrasinho, como sempre. Amor, você sempre tá parada. Ai, que porra, tá dinheiro. Não pensa nisso. Bora? Você já tá ligado? Já. Deus do céu. Já tava ligado. Eu trouxe. Entro nesse quarto uma vez por semana. Não E a porta fica fechada. conta pras pessoas. Bom, na última leitura nós falávamos. O último capítulo, o último parágrafo que nós lemos foi sobre a questão do ódio e do amor do bebê. E como o bebê, a criança passava a não odiar e, para além de não odiar, a amar o irmãozinho para agradar a mãe. Atender às demandas da mãe. E com isso, não reverter o carinho da mãe em perda para a criança. Formação reativa. Hoje eu vou ficar bem quieto. Não vai nada, você não vai aguentar. Quando a gente começar aqui, vai falar, tive uma ideia. Quando tem uma ideia. Mas hoje eu acho que a gente fecha o capítulo, hein? Esse livro. Qual página a gente tá? 104. Parágrafo 1. 104 não, 100. Ó, quem tá marcado no meu, rapaz. Não, 102. Tá apagadinho meu número aqui. Aí você pôs um 4, não é um 2. Isso. Não, não coloquei aqui. O que eu coloquei aqui? Alguma coisa, não dá pra saber. Então vamos lá, voltamos. Mecanismo de defesa do ego. Formação 101, reativa. amor. Sim, então. 101. É isso, esse é o número 1. É um? Ah, tá. É. Vamos lá? Posso? Pode. Então, peraí. Tava sem preparo. Então é isso. O pré era isso. A mãe pedia para o filho amar o irmão. E a criança, diante do irmão menor, começava a agir como a mãe. Querer pegar, brincar. Mas não porque ele quer agradar o irmão. Não, ele quer agradar a mãe. inconscientemente, o que ele quer é continuar tendo o aval da mãe. Mas isso se reverte em um sentimento de amor mesmo. É uma formação reativa, né? É uma formação reativa. É inconsciente e o sentimento parece genuíno, é genuíno. Mas é genuíno vindo de uma causa... É um amor genuíno pelo irmão. Porém, Sim. a origem desse amor... É o desejo de reconhecimento da mãe, de continuar recebendo o carinho da mãe. Depois vira um amor pro irmão mesmo. Vira. Mas, de novo, inconscientemente é que está acontecendo esse processo. Para a pessoa, ela ama mesmo. Ela está sentindo um amor. E até quando ela fica brava, a braveza se converte em amor. Questão da formação reativa, né? Ela tira aquele sentimento ruim e joga para o outro lado. Aquele sentimento que seria prejudicial para a criança, no caso, ou que afastaria daquilo que ela deseja, inconscientemente, para colocá-la na posição daquilo que o ego considera melhor. E abafa a real vontade.
não abafa completamente. A gente vai ver lá na frente aonde isso pode aparecer. Em xistes, em manias, em parapraxias, aí a gente vai ver. Mas lá na frente. A gente ainda está nos mecanismos de defesa. Voltando então, vamos lá, página 101. Somos, portanto, levados à conclusão inesperada de que o processo de identificação pode ser uma parte da formação reativa ou talvez um prelúdio necessário a ela. E nos perguntamos se os mecanismos de defesa não poderiam ser de dois tipos: os elementares, os que não podem ser mais reduzidos, e os que podem ser reduzidos ao que poderíamos chamar de mecanismos elementares. Esta é uma pergunta que ainda aguarda a resposta definitiva. Em seu trabalho clássico sobre The Ego and the Mechanisms of Defense, O Ego e os Mecanismos de Defesa, de Anna Freud, de 1936, referiu-se a uma sugestão feita por alguns autores de que a repressão é um mecanismo básico de defesa e que todos os outros mecanismos ou reforçam a repressão ou são chamados a atuar após o seu malogro. A própria Anna Freud propôs como implicação a importância de estudar e provavelmente de classificar os mecanismos de defesa em uma base genética ou evolutiva, isso é, começando pelos mecanismos de defesa mais primitivos, ou mesmo, talvez, pelos precursores dos mecanismos de defesa propriamente ditos, prosseguindo passo a passo até os mecanismos de defesa finais, relativamente muito desenvolvidos. É estranho que esta sugestão, que parece tão animadora, não tenha sido aproveitada até agora, pelo menos tanto quanto podemos julgar, pela literatura especializada. Aí, ó, entramos em Anna Freud. Lembra que a gente falou que a Anna Freud foi a que detalhou os mecanismos de defesa? Freud só abriu eles. Falou dos principais. Ela foi lá e destrinchou. Entretanto, voltando por um momento à sugestão de que a repressão é um mecanismo de defesa e que todos os demais são, na melhor das hipóteses, auxiliares da repressão, devemos confessar nossa incapacidade de chegar a uma conclusão final sobre o assunto. A dificuldade deriva de nossa incapacidade para caracterizar ou descrever a repressão, exceto em termos de seu resultado. O resultado, naturalmente, é que algo foi esquecido, isto é, barrado da consciência. Também é verdade que, no caso de qualquer outro mecanismo de defesa, alguma coisa é barrada da consciência. Ainda não podemos afirmar com segurança, porém, se, no caso desses outros mecanismos de defesa, os pormenores do processo de barrar o acesso à consciência, bem como os pormenores do resultado final, sejam bastante semelhantes aos pormenores correspondentes do mecanismo que concordamos em designar pelo nome especial de repressão. Então, o que eles estão discutindo aqui? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas não faz tanta diferença. Porque na psicanálise, no final, ele falou um ponto e é verdade. A gente só vê o reflexo disso. Ou seja, a gente não vê o que foi reprimido até que a pessoa, dentro do processo psicanalítico, traga dizendo, olha, eu não me lembrava disso, eu não sabia disso, e de repente aflorou. Então a gente vê pelo outro lado. Não tem como entrar lá e descobrir o que foi reprimido, como e quando, e que mecanismo foi. A pessoa pode passar a vida inteira sem saber Como até que ela reverte. Sim. Assim como muitas pessoas realmente vivem É lógico, a psicanálise atende um pouco de pessoas, um nicho bem pequeno, mas a maioria das pessoas trabalham suas questões, ou a psique trabalha a questão das pessoas
E a vida segue. Então a pessoa pode passar a vida inteira e talvez lá no final da vida, num momento de relembranças, trazer uma coisa que fala assim, nossa, eu nem me lembrava desse evento, ou dessa situação, e jogar para fora isso. Mas isso daí é um caso em 1.000.000. Então, é difícil saber. Para quem é acompanhado no processo, dá para descobrir porque a pessoa traz isso à tona. Mas até nesses momentos tem algumas complicações. Continuemos, porém, a catalogar os mecanismos de defesa. Eu não estou entendendo quase nada. É porque isso daqui é a continuidade da última leitura. Era sobre a diferença entre formação reativa e repressão. Primeiro a gente viu o caso do bebê, onde os dois mecanismos estavam interagindo, né? Um sentimento foi reprimido, então houve a repressão, e depois a formação reativa. Ele foi invertido. Então, na vida social consciente, o que vinha era o sentimento invertido, do real sentimento e vontade da criança. E aí o que eles estão discutindo é o que acontece primeiro, a repressão ou a formação reativa? Porque a repressão a gente sabe que existe. A formação reativa, pelo que os estudos mostram, não vem sozinha. Ela vem junto com a repressão. Então, a repressão esconde o sentimento real, por exemplo, no caso do texto, da criança de se livrar do irmãozinho mais novo. A repressão some com esse sentimento. Ela abafa, se não vai aparecer, a criança não vai perceber isso. E para além disso, ela tem o sentimento renovado, um sentimento de amor, de carinho, de estima, que é a formação reativa. E aí a discussão que veio agora é, tá, e como é que eles acontecem? Acontece em conjunto, ótimo, sabemos. Mas quem vem primeiro e quem é mais forte, o que é derivado ou não, é tipo uma discussão acadêmica sobre o assunto. Mas já morreu porque a gente vai entrar no próximo. Não é da minha alçada. Não, é uma discussão técnica. Agora vamos para o outro mecanismo de defesa. Esse é. Continuemos, porém, a catalogar os mecanismos de defesa. A palavra isolamento tem sido empregada na literatura psicanalítica para designar dois mecanismos de defesa que não são de todo semelhantes, embora sejam ambos característicos de pacientes com o tipo particular de sintoma neurótico que comumente chamamos obsessivo. O significado mais comum da palavra é um mecanismo que Freud originalmente chamou de isolamento do sentimento, mas que poderia ser mais bem denominado repressão do sentimento ou repressão da emoção. Nesses casos, uma fantasia relacionada a um desejo ou uma lembrança crucial do passado pode ter pronto acesso à consciência, mas a emoção, geralmente uma emoção dolorosa, que com ela deveria estar relacionada, não se torna consciente. Além do mais, esses pacientes geralmente conseguem deixar de sentir demasiada emoção de qualquer espécie. Naturalmente, esse processo de repressão da emoção começa por barrar da consciência as emoções dolorosas ou apavorantes. Isso é, ele atua claramente no interesse do princípio de prazer e, em muitos casos, não vai além disso. Entretanto, em alguns indivíduos pouco afortunados, vai tão longe que, no fim, o indivíduo mal tem consciência de emoções de qualquer espécie e parece uma caricatura da equanimidade que os antigos filósofos apresentaram como um ideal. Então, mecanismo novo, isolamento de sentimento. Nesse caso... O cara não sente nada. É tipo Hannibal. Ou ele não sente relacionado a um assunto, aquele assunto... Ele consegue isolar a ponto dele não sentir. A Mas psique pra não acessar dele, a dor, a psique talvez. isola o sentimento. É como se ela desmembrasse a sensação do ato. Então a pessoa pode lembrar do ato Sem sentir a dor. sem sentir. Exato. Ela perde o que a gente chamaria, vamos supor, de empatia. Por aquela situação específica, não todas. Mas num caso avançado, ela pode perder a sensação relacionada a diversos
acontecimentos É como que se ele tenham se relação deso- com aquele, por exemplo. Não. Aqui o que a gente está lendo é que ele pode, Dissociar de vários outros. exato, sensações, sentimentos de atos, de ações. Propositalmente ou... Não, é do ego, não tem como ser proposital. Não, tipo assim, bom, eu vou fazer isso aqui, mas eu nem vou sentir nada. Não, não tem como. Isso daqui a gente tá falando do aparelho da psique. Não tem relação. Ela não escolhe, a pessoa não escolhe. Isso é uma escolha consciente. Já tá O que a gente- programado lá dentro. Isso, o que a gente tá falando é tipo assim, a pessoa não tem escolha. Tá. Então você conhece a pessoa e fala assim, nossa, mas ela fala com uma frieza disso. Não... É. Não se conecta. Ah, por exemplo, os casos de... Só vou falar Ah, essas não coisas. inventou. Assassinato. Lembrei, tipo, os assassinos que vão no velório o cara matou uma pessoa e vai lá no velório e chora e não sei o quê, mas ele que é o assassino. Pode. Aí já é simulado total. Né? Então, pode ser uma dissimulação, uma capacidade de simulação muito boa, ou pode ser realmente uma Descolamento. total descolamento emocional. Por isso, em casos muito específicos eles aparecem. Se bem que não, para pessoas... A gente estava falando sobre isso, olha que interessante. Ontem nós estávamos falando da diferença, discutindo a diferença entre o que é um trauma e o que é uma... A gente falou de trauma. Eu me lembro do trauma porque... Trauma e tipo um... Putz. Ou uma Uma situação situação- marcante ou traumática. É, situação traumática. Isso, uma situação marcante Trauma. de uma traumática. A gente estava falando sobre isso. Aqui pode ser um caso, numa situação traumática, a situação provoca um grau de Descolamento. exigência psíquica que Dá o descolamento. a pessoa não consegue abafar a memória. Então a memória está ali. Mas a dor- psique desmembra, descola o sentimento associado a ela e abafa o sentimento. Então, quando a pessoa lembrar do caso, ela lembra do caso, mas ela lembra de uma forma atônica. Ela lembra de uma forma... eu estou falando de algo aconteceu com ela, cotidiano. mas não há sensação. Não há nenhuma relação emocional ao caso. É como se estivesse contando um caso. Como se estivesse contando um Que não caso... tivesse acontecido com ele. Exato. E ainda um caso distante o suficiente para não ter... Nenhum tipo de relação Exato. afetiva. Outros... Processador. Exatamente. O outro significado do isolamento é um mecanismo muito mais raro que Freud analisou na parte do seu livro The Problem of Anxiety, o problema da ansiedade, em 1926, que se referia à psicopatologia das obsessões. Trata-se de um processo inconsciente pelo qual um pensamento determinado é literalmente isolado dos pensamentos que o precederam e dos que se seguem por um breve período de vazio mental. Então, de novo, trata-se de um processo inconsciente pelo qual um pensamento determinado é literalmente isolado dos pensamentos que o precederam e dos que o seguem por um breve período de vazio mental. Ao privar assim o pensamento isolado de qualquer conexão associativa na mente, o ego tende a reduzir a possibilidade de sua reintrodução na consciência. O pensamento é considerado intocável. Ou seja, a pessoa pode ter uma lembrança ou uma memória, mas ela não consegue lembrar os motivos, o que veio antes e o que aconteceu depois. Ele apaga o entorno. Isola. É isolamento. Pensamento é considerado intocável. Ou seja, o ego faz como se uma cerquinha Uma vala, em volta, um dique. um dique. Porque aí não vai ter... Tem a lembrança, aquela ilha, mas nada liga aquilo. Não há ligação. Ou seja, não tem sequência. Nem do antes, nem do depois. É como se fosse uma lembrança isolada. Como um sonho. Num sonho, por exemplo,
Faz esse teste, todo mundo. Sonho. Quando lembrar de um sonho, tenta lembrar de como começou o sonho. Como começou? Exato. Porque quando você tenta lembrar do como começou o sonho, você fala assim, peraí, mas Como e começou, antes? não, o começo do sonho. Qual o começo do sonho? Uhum. Tipo, era uma vez. Então, não tem o Era Uma Vez. Exato. Você é já um está... momento, já tô lá dentro da Você situação. tá, exato. Não tem um antes e o depois é você acordando. E aí ele morre. Ele simplesmente não tem um depois. Todos os sonhos são assim. Não. Mas a maioria deles, a grande maioria é. Tem alguns tipos de sonhos. Já assim, sonhou com a mesma coisa, com a continuação do sonho? Nossa. Dormiu e continuou sonhando? Sim. Eu preciso voltar a dormir pra continuar sonhando aquele negócio aí. Eu não pensei exatamente isso, mas infelizmente o sonho voltou. Eu Maldição. já passei por sonhos que tava tão legal, falando, não, eu queria voltar a dormir, voltar a sonhar, que continuar fazendo aquelas coisas que eu tava fazendo no sonho. Não, eu já tive sonho de eu acordar e falar assim, puta merda, acordei. Deitar e Graças voltar. a Deus. Entra aí num buraco de novo. Voltar naquele lugar. Vamos falar de sonho mais pra frente. Como dissemos, Manda ver. Quer ler? os dois tipos de isolamento são encontrados de forma característica, em associação a sintomas obsessivos. Outro mecanismo de defesa que se relaciona de maneira característica a esses sintomas é o mecanismo de anulação. Esta consiste em uma ação que tem a finalidade de contestar ou anular o dano que inconscientemente o indivíduo em questão imagina que seus desejos possam causar, sejam eles desejos sexuais ou hostis. Por exemplo, uma criança cujos desejos hostis em relação a um irmão menor causar-lhe-iam grande ansiedade, caso se tornassem conscientes, pode sentir ao contrário um forte desejo consciente de salvar animais doentes ou feridos e de os tratar até recuperarem a saúde. Neste caso, a criança, com seus esforços para curar, está inconscientemente anulando o dano que seus desejos hostis em fantasia poderiam causar ao seu irmão. Ai, gente, mas... Olha, tem uma área... Parece uma viagem esse negócio, né? Então, mas não é... Você vê na vida real. Exato. Tem uma área... Eu adoraria fazer mestrado nessa área. Tem uma área da psicologia que estuda os efeitos da psicanálise, os efeitos do desenvolvimento da psique na escolha da profissão, na escolha profissional. Sim. Essa é uma área que eu gostaria de ir. Porque, vamos esquecer trabalhos, que Todo são cuidador LinkedIn. está querendo compensar alguma coisa. Não, tem uma coisa bem interessante para analisar sobre isso, que é assim... Você já falou de mim. Não. De você? Como assim de você? De me analisar com as profissões que eu escolho. Não, eu tô falando eu tenho uma coisa interessante de analisar sobre isso, que é o seguinte. E é por isso que a gente começou a falar nessa semana, que eu falei sobre situações traumáticas e marcantes. A situação marcante, ela é como um farol, um estímulo. Então ela fala assim, você pode vir por esse lado, porque você tem uma lembrança gostosa, mas você não necessariamente vai. Então as situações marcantes, elas tendem a dar uma relação, ou de para onde ir e de para onde não ir. A traumática, ela tem um outro efeito. A situação traumática, ela mexe na forma como você decide as coisas. Ela vai muito mais fundo. Então é como se ela mexesse assim, na ferramenta de escolha. A situação traumática, ela fosse lá dentro e direcionasse. Ela falasse assim, ó, você vai olhar com essa visão. Então, uma visão pessimista ou otimista, você vai olhar com essa visão. Ele faz a seleção. Você vai ser pessimista, você vai ser otimista. Ela começa dependendo do trauma que você traz. Sim, a situação traumática, ela começa a determinar características da pessoa. A situação marcante, ela pode reforçar ou diminuir, ela pode... ela é um terreno fértil. Uhum. A situação traumática, ela é um cataclismo. Ela muda o terreno.
Então ela tá por trás das nossas escolhas. As situações marcantes, elas são um direcionador das nossas escolhas. Uhum. Mas elas não definem o nosso ponto de vista. A situação traumática mexe no nosso ponto de vista. Então, isso vai mexer no decorrer da vida da pessoa. Pessoas que passaram por muitas situações traumáticas, e por isso alguns estudos da psicanálise são muito pesados nesse ponto, elas vão ter uma visão de mundo e uma forma de encaminhar a vida que é bastante atípica. Se a gente olhar no entorno, no meio menos traumatizante. Elas são pessoas com características muito marcantes, muito fortes. Dá um exemplo logo. Por exemplo, pessoas que passaram por situação de guerra ou de chacina. São pessoas que vão ter uma visão. Se a pessoa esteve na situação e, vamos supor, a vida dela esteve em risco, essa situação é tão traumatizante que a visão sobre a vida, muda. No geral, vai mudar. Em que sentido? Para melhor ou para pior? Então, adjetivos aqui não cabem. Não dá para dizer melhor ou pior. Porque essa pessoa, ela pode ter um trauma tão grande que ela entre para a polícia e reviva situações de perigo constantemente. Uhum. Mas ela não vai escolher isso por causa do trauma. Ela vai escolher isso porque surgiu um gosto. Uma sensação de gosto por. Tem pessoas que vão ter um caminho completamente diferente. Ou seja, elas tinham uma linha... É como se acionasse uma parte de prazer. Não, aciona... Daquilo, de... adrenalina... É como se acionasse muitas áreas de uma vez só. É como se remexesse toda aquela terra e tirasse coisas de lá do fundo que nunca existiram. Quando você escolhe uma profissão? Quando você escolhe uma profissão, tendo passado por... Não, a profissão sempre, Passei pela situação traumática. Isso vai Tô mexer. querendo dar uma... Uhum. Passei pela situação traumática, certo? Uhum. Aquilo me deu um... Mudou a minha cabeça, mudou Sim. a minha visão a respeito de morte, por exemplo. Participei de uma... Sobrevivi a uma chacina. Vamos fazer uma Sim. coisa bem... Sobrevivi a uma queda de avião. Mais fácil usar chacina, né? Mas tá. Não, mas teve um caso, né? O caso do... É. Teve um caso. Não é comum, mas é traumatizante. Uhum. A pessoa vai ter uma reviravolta na psique dela. O trauma, ele faz uma reviravolta na psique. Que pode acentuar características já existentes, ou seja, reforça muito. Ou pode mudar completamente o dia. A pessoa, ela realmente... ela redefine as referências dela. Então são pessoas que, por exemplo, podem se tornar de repente extremamente religiosas ou de repente pessoas ateias. Críticas do mundo. Os dois extremos. Ela começa a ir para extremos, exatamente. Pode se tornar uma pessoa muito voluntariosa e bondosa, ou pode se tornar uma pessoa totalmente resguardada. E por isso que qualidades, adjetivos não conseguem ajudar. Mas isso acontece muito mais num trauma infantil. Porque isso vai mexer numa estrutura de ego e informação. Agora, situações marcantes não. Não vai te mudar. Por exemplo, uma situação marcante. Você... pessoas que eu conheci que nunca tinham visto uma praia, nunca tinham ido para a praia e foram para a praia. Tiveram aquele choque. Ou pessoas que foram, por exemplo, pessoas do exército que foram para o Haiti. E tem aquele choque de realidade. Esses são os extremos que você está falando. A praia e o Haiti. Sim. Tá. Sim. São marcantes, mas não são traumatizantes. São marcantes. É um evento marcante, porque a pessoa volta e ela volta para a realidade dela. Então ela teve uma marca, ela teve uma nova relação com a vida. Mas, por exemplo, mas ele foi lá ela não visitar está a praia, traumatizada. foi uma coisa boa. E você ir pro Haiti? Então, o Haiti, por exemplo, quando o pessoal do exército foi em missão de paz da ONU para intervir, é uma zona de conflito. Sim. De extrema então, pobreza. Aí é um trauma. Não necessariamente. Um trauma é participar de uma guerra e matar pessoas ou correr o risco de ser assassinado. E não corre esse risco lá? Não.
É uma intervenção de paz. Não é um caso de... O Estado não está em... O objetivo é esse. Agora, vamos supor que você vai para a Colômbia. Vamos mudar o exemplo. Para um mais extremo, assim mesmo. Tipo, foi pra praia, criou uma sensação. Eu conheci uma pessoa. Então, isso é marcante, não é traumatizante. Você quer o extremo, é traumatizante. Então. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela sofreu tentativa de estupro e assassinato. Uhum. Com corda no pescoço, sozinha, e a pessoa conseguiu fugir. Uhum. Isso é um trauma que... Sim, ela tem uma característica de vida diferente, sabe? Isso determina... Como ela vai levar a vida dela Sim. daquela situação pra frente, vai ser uma coisa de louco. Sim, que pode reforçar características. Mas não tem a mesma influência, por exemplo, de uma situação marcante. A situação marcante, ela vai trazer novas possibilidades, mas não vai mexer na psique como uma traumatizante. Ambas vão mexer, mas a traumatizante, principalmente na formação da psique, vai revolver toda essa questão da psique. E vai trazer mecanismos fortes dependendo do tipo de experiência. Porque aí a psique não está preparada para isso. A psique não está preparada para momentos traumáticos. E para proteger a pessoa dela não surtar, e muitas enlouquecem. Aí a ilha. Aí acontece... Não, ela faz de tudo. Ela abafa, ela faz a ilha, ela desvincula sentimentos. Aí a pessoa vai começando a ter uma formação psíquica diferenciada. É lógico que se ela voltar para um ambiente que não exija muito, ela consiga passar com menor oscilação. Mas se for um ambiente inconstante, a chance dessa pessoa ter oscilações é muito grande. E isso vai mexer em todo o entorno, em todas as pessoas em volta. Então, esse mecanismo de defesa... os eventos traumáticos da vida podem reforçar os mecanismos de defesa porque vão exigir da psique muita força para lidar com aquilo. Nem todo mundo passa bem. Tem muita gente que depois de um evento traumatizante vai para um psiquiatra e é a base de remédio, não consegue. Tremedeira, situações onde começa a desenvolver fobias, coisas que ela não tinha, a pessoa não tinha. E começam a surgir e a brotar. Por quê? Porque passou por uma questão que foi mexido. Foi mexido demais. Muitos casos de comportamento ritualista, tanto em crianças quanto em adultos, contêm elementos que se justificam nessa base, isso é, consciente ou inconscientemente destinam-se a anular o efeito de algum impulso do id que o ego considere perigoso. Às vezes, o significado do ritual é evidente e pode ser mesmo quase, se não totalmente, consciente para o próprio paciente. Mas, em geral, o significado do mecanismo de anulação não é fácil de descobrir, porque foi distorcido e disfarçado, como no exemplo acima citado, antes que tivesse a possibilidade de se tornar consciente. De uma coisa estamos certos, é que toda ideia de anulação é uma ideia mágica e presumivelmente tem sua origem nos primeiros anos da infância, quando as ideias mágicas dominam tanto nossa vida psíquica. Outro importante mecanismo de defesa é o de negação. Isso é ótimo. Anna Freud, em 1936, empregou essa palavra para se referir à negação de uma parte da realidade externa, desagradável ou indesejável, que por meio de uma fantasia de satisfação de desejos, quer pelo comportamento. Por exemplo, um menino pequeno que tinha medo do pai poderia se gabar de ser ele próprio o homem mais forte do mundo e que acabava de ganhar o campeonato mundial de pesos pesados e poderia andar pela casa usando uma faixa simbólica de seu campeonato. Nesse exemplo, o que o menino nega é seu próprio tamanho e a sua fraqueza em comparação ao pai. Esses fatos da realidade são rejeitados e substituídos por uma fantasia e um comportamento que gratificam o desejo do menino de ser fisicamente superior ao pai. Isso aqui eu acho muito legal de falar porque
A gente está falando aqui em casos clínicos, em casos de avaliação, por exemplo, isso aqui é um caso extremo. Mas esses mecanismos, eles funcionam no dia a dia e para todo mundo, para todos nós. E no ambiente corporativo é muito comum existir esse mecanismo. Mas esse Principalmente para quem quer ser mecanismo tá falando chefe. que Ou para quem se sente pressionado pela hierarquia. Mas aí ele vai voltar para essa fase de imaginação, de... Não, ele vai usar... A imaginação está com a gente, lembra? Processo Sim. primário e secundário de pensamento. Não, mas aqui tá falando da fantasia, por exemplo. O menino fantasia, o que faz parte daquela fantasia? Ele nega o tamanho dele e é impossível ele ter aquele poder, aquela força toda. Exato. E aí ele fantasia que ele é tão poderoso quanto o pai. Mas ele fantasia e ele vive a fantasia, certo? Ok. E aí lá na vida adulta? A mesma coisa. Pessoas que, por exemplo, mentem ou dissimulam ou aparentemente exacerbam um poder e uma importância que elas têm numa empresa. A despeito de serem irrelevantes. Mas ela se acha mais poderosa do que ela realmente é? Mais importante, mais poderosa. Mais necessária. Sem ela nada acontece. Exato. Se eu não tô aqui, o negócio não anda. Uhum. E aqui vale para chefes e para funcionários, vale para os dois. Funcionário que nem ganha hora extra, mas ele fica lá porque se eu não fizer... Se eu não fizer, não tem quem faça, essa empresa trava. Sim. Mecanismo para negar uma realidade. Pode ser inconsciente, pode ser inconsciente. A parte da negação é de que ele não é tão poderoso quanto ele está imaginando que ele é. E outras pessoas podem também ser tão... Não, e outra, existia a empresa antes dele, vai existir depois. Sim. Ele não é tão importante. Mas tá tudo certo. Mas ele se reveste dessa proteção. Mas ele quer acreditar que... Nesse caso ele nem quer, ele acredita, né? Nesse caso ele não quer acreditar, ele acredita. Acompanha um caso assim. E às vezes a pessoa que ela tá te dizendo não é uma mentira, é uma verdade para ela. O mecanismo de negação tá ali, bonito, e a pessoa tá... Não, se eu não... Eu fiz, eu... E aí... Ele é afastado por uma causa ou outra e a empresa continua andando. Não. Ou até melhora. Pior. Sem... Essa pessoa pode ser promovida. E o reforço do mecanismo aí tá... Sim, a gente tá falando dos dois extremos. Sim, ou ela cai na real quando ela vê que não era tudo isso, ou a empresa continua estimulando este comportamento, porque de certa forma vai ser benéfico para a empresa também, né? É ótimo. Tá vendo como alguns... Vamos você deu sangue. Tá vendo como se a gente tira o adjetivo bom ou mal, legal, ruim, o negócio ganha uma outra proporção, mais modelável? Porque se eu sou um chefe, imagina que eu sou seu chefe, e você tem essa característica, eu não sei nada de psicanálise, mas eu tô vendo uma característica. Você se dá uma importância muito grande, e agora eu vou usar um termo que, assim, nunca usem, é errado. Veste a camisa. Você compra a briga, tem que trabalhar no final de semana, vou no final de semana. Tem que aparecer um problema, você é a primeira a se oferecer. Visão de dono. Esses termos bonitos. Na verdade, para mim é ótimo. Porque você está liberando um espaço e está comprando a briga. E está fazendo, Você está reforçando a sua fantasia de importância a um ponto que você está... Tá tomando porrada no lugar do patrão. Você tá vivendo isso mesmo, exato. Só que você não é o patrão. Mas aí o que eu faço? Te dou um cargo de coordenador, gerente. O que vai acontecer com você? Você vai querer colocar isso de cima para baixo. Certo? Eu reforcei a sua visão e quem tem uma característica parecida com a sua também vai começar a se mover nesse sentido. Quem não tem vai ficar muito deslocado. Se a pessoa não tiver uma percepção legal do ambiente, ela vai falar, nossa, eu tô deslocado, eu preciso me ficar nessa empresa. Ou vai falar, eu preciso mudar. Não aguento ficar aqui. Esse ambiente não é para mim.
Então, Estou passando mal. os mecanismos, eles são manipuláveis, ou eles são melhor aproveitados. E tem ambiente que se aproveita do mecanismo. Quanto? Não sei. 40. Misericórdia já. E aqui tá falando dessa parte ritualística, né? Mas ela, ó, não é uma ritualística, isso é importante de saber, não é uma ritualística ecumênica religiosa. Pode ser ecumênico-religiosa. Essa percepção de negação pode ir para a religião, mas a gente levou para um ambiente corporativo onde ela cabe como uma luva. Por isso que você falou que tem que eliminar o bem ou o mal. Ele, É só uma característica que vai se adaptar. Pode acontecer no seio da família, onde o filho toma o lugar do pai, da mãe, de poder, de eu resolvo, se não for eu, as coisas não acontecem. Quando a gente viu o Encanto. Em qualquer ambiente, né? No Encanto, tem uma característica, sim, que está acontecendo na matriarca da família. Porque, de fato, ela passou por uma situação traumática e ela teve que constituir a família e criar a família. Mas o que ela coloca é que tudo que funciona é por causa da união da família através dela. E quando a casa cai, ela é a única que não pode erguer a casa. É toda a família. Porque a casa não dependia mais dela. Depende da família. Mas a pessoa, a peça central, a matriarca ou patriarca, que se colocam nessa posição. E se mantém nessa posição. Famílias tradicionais têm muito disso. Funciona na família também. Então, assim, o mundo vai premiar ou vai adaptar. De novo, não são doenças, são características. Todos nós temos negação, todos nós temos formação reativa, todos nós temos repressão. Faz parte da nossa personalidade. Da nossa história, como é que isso vai à frente, adiante? Sim, e aonde a gente usa isso, aonde isso se manifesta. Então, não é doença, são características. Algumas vão aflorar e se desenvolver melhor em alguns ambientes, assim como uma planta numa terra específica. O termo negação parece ter sido empregado também por outros autores para designar uma atitude semelhante em relação aos dados de uma experiência interior, isto é, para com a realidade interna. No exemplo acima citado, poder-se afirmar que o menino negava seu próprio medo. Esse emprego da palavra negação parece inconveniente, pois, se a usarmos como essa acepção, ela se tornará muito semelhante ao conceito da supressão que definimos anteriormente, ou talvez faça com que ela seja principalmente um passo no caminho da repressão. O significado original de negação refere-se antes ao bloqueio de certas impressões sensoriais do mundo externo. Se o seu acesso à consciência não for efetivamente barrado, pelo menos que se lhes preste tão pouca atenção quanto possível. E assim, as consequências dolorosas de sua presença serão parcialmente anuladas. Aí. Outra confusão que surge às vezes em relação ao emprego da palavra negação nos debates sobre o problema da defesa deve-se ao fato de que a verdadeira natureza da defesa reside em que algo seja negado, como muitas vezes da natureza da defesa que algo seja barrado da consciência. O id diz sim e o ego diz não, em toda atividade defensiva. Deduzir disso, entretanto, como alguns autores parecem ter feito, que o mecanismo específico que Anna Freud descreveu como a negação pela fantasia esteja envolvido na atividade de todo o mecanismo de defesa, não parece muito justificado. Podemos acrescentar que o mecanismo de defesa da negação ou está intimamente relacionado com certos aspectos da brincadeira e do devaneio, ou tem parte significativa nessas duas atividades por toda a vida. Eita! O conceito geral de atividades recreativas como meio de evasão das preocupações
e das frustrações de nossas vidas cotidianas é, evidentemente, muito semelhante à atividade da negação como mecanismo de defesa. É os pontos de fuga, Sim, os pontos de vazão. de vazão. Isso mesmo. Precisa ter, com o pino da panela de pressão. Todo mundo tem que ter. Todo mundo. Não importa o que. Se é o futebol no final de semana com os amigos. Se é cerveja. Se é o happy hour na sexta. É um ponto de vazão. Tanto que a pandemia expôs muita gente, muitos casais, muitas famílias. Não tinham ponto de vazão. É deixar a criança na escola, para algumas famílias, que é tipo, ufa, deixa lá. Não tinha o deixa lá. Tinha. Antes era só as férias que já programava para ir para um hotel fazenda, para ficar, né, o mínimo possível cuidando da criança. Chegou a pandemia, 2 anos dentro de casa. 2 anos, nossa, o que teve de casa, coisa de aconteceu, tudo. Né? O próximo mecanismo, deixa eu ver se eu estou lendo certo. O próximo mecanismo que desejamos analisar é o que se denomina projeção. Trata-se de um mecanismo de defesa que faz com que o indivíduo atribua um desejo ou impulso seu a alguma outra pessoa, ou mesmo a algum objeto não pessoal do mundo externo. Para dar grosso modo um exemplo patológico do que acabamos de dizer, tomemos o doente mental que projetava seus impulsos violentos e, em consequência, pensava erroneamente estar em perigo de dano físico por parte do FBI, dos comunistas ou do vizinho, conforme o caso. Esse doente seria normalmente classificado na clínica como padecendo de uma psicose paranoide. É importante registrar, no entanto, que embora a projeção desempenhe um papel tão importante nas psicoses paranoides, ela atua também nas mentes de pessoas que não estão psiquicamente enfermas. A experiência analítica demonstrou que muitas pessoas atribuem a outros seus próprios desejos e impulsos, dos quais, por lhes serem inaceitáveis, procuraram inconscientemente se livrar, por assim dizer, pelo mecanismo de projeção. É como se as pessoas dissessem inconscientemente: não fui eu que tive um desejo tão mau e perigoso, foi ele. A análise desses indivíduos nos mostrou que os crimes e vícios que atribuímos aos nossos inimigos em tempo de guerra, os preconceitos que demonstramos contra as pessoas estranhas, contra os estrangeiros ou contra os que têm a cor da pele diferente da nossa, e muitas das nossas superstições e crenças religiosas são, a miúde, total ou parcialmente decorrentes de uma projeção inconsciente de nossos próprios desejos e impulsos. Esse mecanismo, ele é complexo e ele tem um problema nele. Nele não. O mecanismo está tudo bem. Esse mecanismo é o mais utilizado por coach de autoajuda. Quando a pessoa diz: o que você está falando do outro não é do outro, é de você, ele está usando essa ferramenta arbitrariamente, como se ela fosse a base de todo ser humano. Todos nós temos esse mecanismo, mas nem tudo que fazemos é esse mecanismo. Mas quando você quer colocar o outro contra a parede, esse é o melhor mecanismo para utilizar. Porque você fala assim: você está projetando em mim... Exato. Você fala assim: o que você está dizendo é de você. Isso numa briga, isso aqui é uma arma. Das piores. Das piores. Isso daqui é utilizado como se fosse banana na feira. Então, em muita palestras de inteligência emocional que a gente já acompanhou, a base, o eixo da palestra era esse mecanismo. Por quê? Porque é muito fácil dizer isso. E quando você diz isso para alguém, quando eu digo, por exemplo, para você, a gente está discutindo, eu falo assim: peraí, você está dizendo isso? Isso é uma projeção sua. Você está dizendo para mim, mas quem está fazendo isso é você. Se você está pensando tanto nisso, é porque é você que quer fazer. Às vezes a pessoa até para refletir e fala:
faz sentido. Mas às vezes não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É só que isso coloca numa posição cinzenta, né? Uhum. Fica um... Eu tô dando risadinha assim porque eu estou assistindo O reino. o Hannibal. E é isso aqui tudinho. Roteiro é muita psicanálise. Cara, assim, as atitudes dele, como ele age em relação às vítimas e às pessoas que cercam ele, é isso aqui tudinho. Eu falo, nossa, mas... Será que é por isso que eu tô gostando de assistir? Ah, é bom. É bom ver isso aqui, não é? A série é pesada, mas eu não vejo o lado do crime em si, mas de como ele manipula toda a situação à volta e, cara, tipo, a pessoa acaba até se matando. Ela mesma, tipo, né? Entra num paranoia. Realmente, eu mereço morrer. Você tá certo, pode cortar minha perna. Corta e come. Quer continuar ou continuo? Pode continuar. Podemos concluir desses exemplos que, se a projeção for usada em grande proporção na vida adulta, como um mecanismo de defesa, a percepção que tem o indivíduo da realidade externa será gravemente distorcida. Ou, em outras palavras, a capacidade de seu ego para analisar a realidade será grandemente prejudicada. Somente um ego que abandone prontamente sua capacidade de analisar corretamente a realidade poderá permitir a si mesmo amplo emprego dessa defesa. A propósito, estas observações aplicam-se igualmente ao uso da negação como mecanismo de defesa na vida adulta. Ok? A projeção, portanto, é um mecanismo de defesa que, normalmente, desempenha seu principal papel nos primórdios da vida. A criança muito pequena, naturalmente, atribui a outros, quer sejam pessoas, animais ou mesmo objetos inanimados, os sentimentos e reações que ela própria experimenta, mesmo quando não está empenhada em uma luta defensiva contra seus próprios sentimentos e desejos. E a tendência a repudiar impulsos ou comportamentos indesejáveis, atribuindo-os a outros, é claramente evidente nos primeiros anos de vida. Acontece muitas vezes que, quando repreendida ou acusada de ter feito alguma coisa errada, diz que não foi ela, mas alguma outra criança, geralmente imaginária, que realmente o fez. Como adultos, inclinamos a considerar essa desculpa uma falsidade consciente por parte da criança, mas os psicólogos de crianças nos asseguram que a criança muito pequena realmente admite suas projeções como uma verdade e espera que os pais ou a ama também o façam. Quando chega na vida adulta vai ser estranho, né? Vamos ler só esse parágrafo e a gente fecha? Vamos lá. Porque aí, quanto tempo temos de live? Caraca, hoje foi um mecanismo... 53 minutos. Porque aí vai abrir outro mecanismo de defesa no parágrafo de baixo. Tá. Creio que cabe aqui uma palavra final sobre a possível origem do mecanismo da projeção. Stark, 1920, Van Ophuijsen, 1920 e Arlon, 1949, sugeriram que o modelo para o mecanismo psicológico de separar os pensamentos e desejos do indivíduo de sua própria vida psíquica e projetá-los em um mundo externo é a experiência física da defecação, com a qual a criança se familiariza desde a mais tenra infância. Sabemos através de observações psicanalíticas que a criança pequena considera suas fezes parte de seu próprio corpo. E segundo o que parece, quando a projeção é empregada como mecanismo de defesa, ela procura inconscientemente livrar-se de seus conteúdos mentais indesejáveis, como se fossem conteúdos intestinais. E é legal porque isso tem a ver com a fase anal. E a fase anal, lembra que a gente falou que as fases influenciam ou vão deixando resquícios na psique da criança. Então ela vem pela fase oral, vem pela fase anal, vem pela fase fálica ou vaginal
e vem pela fase... Tem mais uma fase. São 4 fases principais. Fase oral, fase anal, fase fálico-vaginal e tem mais uma fase que eu me esqueci. Tá lá no começo. Que tá lá no começo. Começo da apostila. Mas são também fases que influenciam as principais características da pessoa. E o que vai influenciar também as escolhas e a forma de lidar com a realidade, com a vida. Então as fases ainda estão mexendo na pessoa, até nos mecanismos, ou seja, é tudo uma sequência, é tudo imbrincado, não vem separado uma coisa da outra. Ixi, vai saber onde tá. Libido, libido... Mas eu anoto no... Eu sei que eu... sabe onde tá? Quando eu coloco a divulgação do texto, eu coloco. Isso ficou marcado como fixo. Impulso. Não, aqui são os impulsos. Impulso sexual, eu lembro que eu marquei. Eu lembro de ter grifado essa parte. Não, mas olha lá no Facebook tá. Quando eu postei a arte... na arte de hoje? Porque quando eu posto a arte, eu ponho o texto. E esse texto tá fixo, eu já deixei ele fixo. 3 fases de desenvolvimento psíquico da criança. Beleza. Oral, anal e fálica. É isso aí. Por que eu tô pensando que tinha mais um? Por algum motivo. Que eu grifei. Grifado de verdade. Quando eu grifo, é por isso que eu grifo. Eu fico engraçado, cada um tem uma forma de estudar, né? Uhum. Eu lembro que eu marquei de azul, mas eu não lembrava se era caneta ou se era canetinha, mas eu lembrava que era uma... E lembrou da cor. Eu lembrei da cor. Caraca. Mas eu não lembrava que era no começo. Lembrava que era no começo da apostila, que eu tinha grifado de azul, mas eu não lembrava que capítulo era, essas coisas assim. Tá ótimo. Não dá, né? Aí como é que você vai falar que tem memória ruim? Lembrando disso, a gente tá na 17ª. Se a gente considerar que cada uma tem 15... Isso foi na 4ª. Foi na 4ª leitura? A gente tá na 17ª, foi na 4ª, teve 13, certo? Estamos falando de 13. A cada 15 dias, então a cada 2, um mês. Isso daqui tem quase um ano. Pra ver como o assunto foi legal. E você lembra? Não, mas a Covid acabou com a minha memória. Não, eu acho recente, que não. Não, é memória recente. Coisas mais... Não, do passado... Ou será que é Alzheimer, então? Que se do passado eu lembro. Você lembrar de você bebê, né? Ui. E aí, gostando do mecanismos? Curtiu? Estou gostando, estou curtindo. Beleza, então a gente parou na página 106 porque vai entrar num próximo. Uhum. Que é um... Ainda tem uns bons mecanismos ainda. E aí já estamos chegando no fim da... Vamos para o capítulo 5. O próximo capítulo será o... Deixa eu ver. 5, o aparelho psíquico, conclusão dele. Uhum. Então, estamos caminhando na bem. Página... Não. 103, né? 106. Nossa, a gente até que caminhou. Caminhou, porque a leitura tá boa. E como tá vindo com exemplos... Podemos encerrar essa fatura? Por favor, que amanhã ainda é sexta-feira e dia de trabalhar muito. Deixa eu usar minha negação. Bora, então. Dá beijo nas pessoas também? Concluíram.